Essas imagens se tornaram aí já na rotina dos brasileiros, estão invadindo as TVs, as capas dos jornais, mas sempre é bom repeti-las para mostrar a indignação desde o dia 5 de novembro, quando a barragem do Fundão, em Mariana, se rompeu, causando um dos maiores desastres naturais aí do Brasil, um dos maiores desastres também ecológicos e sociais do Brasil e do mundo. Vamos entender um pouquinho por que isso aconteceu e quais as consequências aí desse desastre que já está chegando no Oceano Atlântico. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor José Matarese e também com o professor Antônio Carlos Beaumord, que são professores aqui dos cursos do Centro de Ciências da Terra e do Mar da Univale. Obrigado, professor Antônio Carlos, obrigado, professor Matarese. Professor Antônio Carlos, a gente já viu aqui nas imagens, né, a dimensão dessa tragédia, algumas fotos, a imprensa está todos os dias noticiando isso, as capas dos jornais, na TV, chegam aos nossos lares as imagens desse desastre. Por que isso tudo aconteceu, professor? Isso foi realmente um descaso da empresa, da fiscalização, do poder público? Primeiramente, agradeço aqui o convite para participar do seu programa. É uma pergunta difícil de responder, né? O que a gente percebe, analisando agora as consequências, né, é que, primeiro, né, nenhum desses atores estava preparado para um acidente, para um evento dessa magnitude. E quando a gente tenta, né, mapear, né, o que poderia ter sido feito, o que poderia ser evitado, a gente nota, né, que nem todas as providências ou nem todas as prevenções, né, foram tomadas. Então, existem já protocolos estabelecidos com relação à segurança de barragens, né? Existe uma instituição ao nível nacional que é responsável pela fiscalização, quer dizer, só falar da parte externa, não entrar no âmbito do proprietário, do empreendedor, né? Enfim, do dono do negócio. Então, a gente percebe que houve, né, em todos os setores alguma falha. Não foi ou uma instituição ou uma entidade, foi um conjunto de situações, de circunstâncias que resultou nessa tragédia. Uhum. Em questões de impactos ambientais, professor Matarese, o Rio Doce hoje, os ambientalistas calculam aí que vai demorar em torno de uns 100 anos para ele voltar ao que era, né? É uma grande perda também para um rio que já sofre uma pressão bastante grande. Esse cálculo aí realmente é um cálculo um pouco exato ou não é? Olha, é outra questão muito difícil de se precisar, mas sem dúvida alguma é dessa escala. Nós estamos falando de escala de um problema ambiental, né? De uma situação de impacto ambiental de escalas gigantescas em termos espaciais e temporais, né? Nós vamos ter aí repercussão disso ao longo de um longo tempo, né? Nós temos coisas que são muito imediatas, são agora as coisas que precisam ser medidas emergenciais, né? Elas sobrecaem mais sobre a população atingida e as cidades atingidas pela extensão e magnitude desse eu estou tentando achar uma palavra para evitar a palavra acidente, né? Essa tragédia mesmo, essa tragédia que se abateu e que repercute não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque ela poderia ter sido evitada, né? Poderia ter sido amenizada. Tem uma série de questões que não se explica para que isso ocorra nessa dimensão, com esse nível de impacto ambiental e social, e que remete a um questionamento para o país, né? Um questionamento de todo o sistema produtivo, de todo o sistema ambiental do país. Né? Então, essa tragédia, ela coloca em xeque-mate muitas instituições e mecanismos de controle e fiscalização ambiental e licenciamento ambiental que vinham ocorrendo até então. Eu acho que ela repercute em diversos níveis, em diversos pontos, mas do ponto de vista ambiental, especificamente, ela já atingiu o mar,
E aí, claro que no oceano tem uma dinâmica muito maior, uma possibilidade de diluição dessa lama, né, e desses contaminantes, mas ainda assim ela vai causar impacto e a gente ainda está tentando dimensionar a extensão do que é isso. Mas sem dúvida alguma é de escala de centenas de anos, sim. Eu diria que é uma questão também muito difícil de se precisar, porque como a Matarese colocou, esses impactos eles vão se manifestarem em diferentes escalas de tempo e de espaço. Né? Então, não só no interior da bacia, mas também na parte oceânica. Né? Uma das ações que deveria ter, até mesmo no sentido de estabelecer planos de contingenciamento, planos de emergência, né, seria a modelagem, né, de uma tragédia como essa. Tá? Então, assumindo um cenário catastrófico. Rompeu, vai chegar onde, vai acontecer o quê? Quer dizer, isso seria uma medida, no mínimo, inicial para se poder trabalhar em cima dos contingenciamentos, dos planos de emergência. Né? Saber dimensionar a extensão de um cenário extremamente negativo. Tá? Não houve. Tá? A ministra se manifestou mais de uma semana depois, após o professor Rosman da COP ter feito uma modelagem da dispersão da lama no oceano. E as predições do modelo inicialmente davam com uma extensão em torno de 9 quilômetros para sul e de 3 quilômetros a norte. Né? Ontem já houve relatos que a mancha já está a 30 quilômetros da boca do estuário. Quer dizer, então, nem talvez o maior especialista em modelagem, que é o professor Rosman da COP, da UFRJ, né? Da UFRJ, ele teve, quer dizer, que não é ele, o problema não é dele. Né? Quer dizer, você modela uma coisa, mas na natureza ela comporta de outra. Então, qualquer predição, qualquer predição, ela é muito tênue, tá? Porque a natureza a gente não consegue controlar. Essa é a verdade. Então, vai demorar muito tempo? Vai. Alguns setores talvez nem sejam mais recuperáveis. Né? No caso, ele nem diria a linha de praia, a praia, o sistema praia em si, talvez isso aconteça numa escala de tempo menor. Mas, por exemplo, no interior do estuário, né, eu acho que ali vai persistir durante muito tempo por causa da dinâmica, por causa da água, da hidrodinâmica. Entendeu? Então, isso é mais preocupante. O mar é mais dinâmico, ele remove, dá uma ressaca, a gente vê isso na praia. Né? Então, esse mecanismo de transformação que o mar tem, né, de engenharia, vamos dizer assim, ele procede. Agora, o estuário é diferente. Estuário, a maré sobe, a maré baixa, a maré sobe, a maré baixa. Então, essa escala de tempo que esses processos físicos vão ocorrer, esses sim vão demorar muito tempo. Né? Ainda mais considerando que o estuário é uma área de procriação, de grande produtividade de vida, né? E que isso pode colapsar alguns sistemas e cadeias tróficas aí, sem dúvida alguma. Colapsar porque você está numa situação extremamente dificultosa para que a vida ocorra, na base, né? Da base, né? Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar aí com o professor José Matarese e também com o professor Antônio Carlos aí sobre essa tragédia em Mariana e os impactos sociais e ambientais e também os impactos agora no Oceano Atlântico que o rompimento da barragem lá de Fundão está causando. Um instante só. O Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é o desastre em Mariana. Eu converso aqui no estúdio com o professor Antônio Carlos e também com o professor José Matarese, que são pesquisadores aqui da Univale, professores do Centro de Ciências da Terra e do Mar da Univale. Professor Antônio Carlos, muitas pessoas questionam, na realidade, essa questão da privatização da Vale, né? O que pode ter também causado esse tipo de negligência, né? Muitas pessoas que defendem bandeiras partidárias, por exemplo, era uma estatal e foi privatizada e vendida parte dela para capital estrangeiro, né? O senhor acredita que há um controle maior quando há uma privatização ou o Estado ele controla mais esse tipo de situação, professor? Olha,
eu diria, né, que por se tratar, né, de uma empresa privada, atualmente, né, seria menos complicado lidar do que tratar com uma estatal. Né? Você ter Estado com Estado, né, atuando numa situação tão indesejável quanto essa. Né? E, então, pelo menos, não estou defendendo o sistema, né, ou um ou outro, enfim, mas uma empresa privada tem que dar satisfação para os seus acionistas. Né? E muitas vezes os acionistas cobram as decisões dos executivos. Então pode ser, estou fazendo um exercício aqui de chute total, que haja uma cobrança muito grande por parte dos acionistas, né, sobre o que aconteceu, sobre as ações que eu digo, as atitudes que não foram tomadas, as prevenções que não foram tomadas. Né? Até porque nessas corporações internacionais, a Vale atua globalmente, né? Mas como a BHP Billiton, que é a outra sócia da Samarco, quer dizer, não é bem a Vale, é a Samarco, né? O pessoal aproveita para poder né, desviar o foco aí e capitalizar alguma coisa em cima disso. Mas enfim, não interessa nesse ponto. Mas existe uma preocupação muito grande em aspectos de segurança. Segurança do trabalho é uma coisa quase paranoica ali dentro, né? E o que mais me surpreende é que uma questão tão mais séria, né, ela não teve a devida precaução, os devidos cuidados que deveriam ter tido, como existe em outras coisas, em outros tipos, né, da proteção, da análise de risco, coisas desse tipo. A gente observa a Petrobras que realmente desastres ambientais, houve muitos desastres ambientais, inclusive no Paraná, né? Sim. Mas realmente faz tempo realmente que não acontece no sistema que a Petrobras implantou, né? Então isso realmente serve um pouquinho de comparação, né? Acho que a maioria desses problemas, né, eles às vezes estão associados à negligência. Né? Me parece que há um padrão aí. Né? Se você for verificar bem, alguma falha ocorreu. Né? Alguma falha de controle, de monitoramento, de segmento de protocolo, de uma postura preventiva. Né, de manutenção de equipamentos ou de procedimentos. Né? Então, via de regra, sempre está associado a essas falhas. Né? Esse é o histórico. Né? Mas o acidente que ocorreu e todo o procedimento e todo o desdobramento dessa tragédia, ela me lembra muito os mesmos mecanismos e posicionamentos do setor produtivo, da empresa, do governo e da sociedade que ocorreu em 1935 com o acidente da Baía de Minamata, um dos maiores da história do mundo até então, que levou anos e anos a esse polo petroquímico despejando mercúrio no mar, que foi para a cadeia alimentar, chegou no peixe, chegou até o pescador e aí morreu milhares de pessoas e mais outras tantas milhares nasceram com problemas, com deficiências, uma série de deficiências. Mas a postura da empresa em tentar negar e tentar sonegar a informação, na medida em que a ciência já tinha certeza disso, à medida em que o governo também reprimiu as manifestações públicas e tentando, né, garantir por uma questão econômica. Né? Então, uma blindagem pela perspectiva econômica de um fato que era irrefutável. E é uma tragédia inaceitável para a vida humana. Né? Nem estou falando para o sistema, para a condição humana. Né? Como vocês já falaram, assim, hoje, o primeiro levantamento, a prioridade realmente é fazer o levantamento dos mortos, das pessoas desaparecidas, né? E considerar o aspecto da segurança das pessoas, da segurança da vida em toda a sua dimensão e dos seres humanos que ali vivem. Né? Não como pessoas que não têm poder econômico, portanto, não são tão importantes assim.
Né? Essa lógica econômica, esse parâmetro das coisas estarem medidas por um valor econômico, né, de importância, né? Você tem importância se você tem né? Paga um salário mínimo. Então, porque quem se importa com essas pessoas? Né? Qual é o valor dessas pessoas na visão de uma corporação como essa? Né? Como isso é levado em consideração em termos de prevenção, em termos de cuidado, em termos de proteção prévia, né? Qual é o valor do ambiente, né, desses ecossistemas todos, né? Então, se sabe desse risco, não é novidade. Então, acho que aí a gente não pode tapar o sol com a peneira. Exatamente. A gente não pode dizer ou tentar, em qualquer momento que tente tirar alguma responsabilidade ou amenizar essa responsabilidade, aí eu acho que é uma conivência, né? Ocorre uma conivência. E isso parte primeiramente do governo. O governo não teve uma postura, né, muito clara, pelo contrário, todas as manifestações num primeiro momento, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, foi de que, peraí, vamos ver, peraí, olha lá, né? Então, porque na verdade foram todos surpreendidos, ninguém sabia o que fazer. Foi uma coisa que né, pegou todo mundo com a calça na mão. Né? E eu me lembro aqui... Não existia o gerenciamento de risco, né, professor? Sim, eu faço uma analogia ao que aconteceu aqui na enchente de 2008. Tá? 2008 também a gente participou, a gente atuou aqui, colaborou, enfim, né? E a gente percebia isso, não existia uma ordem, ninguém estava preparado, nem Defesa Civil, nem Corpo de Bombeiro, nem Prefeitura, nenhum ator, né, estava devidamente preparado. Hoje não. Hoje nós temos uma Defesa Civil extremamente preparada, né? Já sabe, quer dizer, já está mapeado as áreas de risco, então se acontecer alguma coisa a pessoa já sabe para onde ir, entendeu? Então, quer dizer, infelizmente a gente aprende com erros, mas que alguém sofreu muito para esse aprendizado. Mas naquela região já teve acidentes de rompimento de barragem, né? Anteriormente, e não se aprendeu com essa experiência. Né? Eu fiz um levantamento, né, entre 2002 e até esse último, tá? Eu consegui registrar, pelo menos documentado pela imprensa, né? Pelo menos 8 acidentes com barragens. E não se aprendeu. Não se aprendeu. Quer não dizer, se investiu na isso que é inaceitável. Quer dizer, não é uma coisa que acontece, aconteceu aqui, aconteceu. Não foi uma coisa randômica, não foi uma coisa ao acaso. É um fato, é um evento que está se tornando recorrente. Então, onde estão as autoridades? Tanto no licenciamento ambiental, como também, eu acho que ainda nem questão de licenciamento ambiental. Cadê a análise de risco? Né, projetando cenários, né, em diferentes escalas. Basicamente isso. Agora fala, estou tirando isso da cartola. Não, de jeito nenhum. Existem protocolos que preconizam isso. Os protocolos estão sendo atendidos. E esse estado de apreensão não se encerra, porque tem uma outra barragem com rachadura. Como é que se explica isso, né? Quer dizer, tem uma fala perita, vamos dizer assim, de especialista, dizendo que está sob controle. Mas você vê a imagem mostra uma rachadura. Então, qual é a segurança que a gente vai ter agora, né, de confiabilidade nessas, né? Quem dá essa garantia, né? Essa garantia, inclusive técnica, científica disso, né? Quem assina, né, que realmente não há problema, né? O presidente do INPM pediu emissão. Agora, professores, é uma preocupação, né? Chegou ao mar, né? Na foz do Rio Doce, vocês até já falaram dessa dinâmica das correntes, né? Existe probabilidade de se espalhar a lama e a contaminação para o litoral de outros estados, ou essa é uma hipótese? De novo, é difícil dizer, né? Possivelmente pode atingir o sul da Bahia, né? Agora, é o teu negócio, vai depender da dinâmica do mar também, né, um sistema aí, uma interação atmosfera-oceano, para ver se tem alguma corrente derivando isso para um lado ou para o outro. Eu acredito que ficará mais contido naquelas proximidades. Né? Em todo caso, é uma proximidade que
faz divisa com a área de entorno e alguns limites mais afastados do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Mas pega a zona de amortecimento de Abrolhos. Pega a zona de amortecimento, então, vai adentrar, e aí nós temos uma área muito especial. Delicado. Né? Com uma questão, é um Parque Nacional Marinho dos mais importantes assim para proteção ambiental e daquele ecossistema marinho, né? Então, sim, acende o sinal de alerta e de atenção redobrada, porque ali temos por exemplo, a questão das praias que já foram atingidas, é a área de desova de tartaruga marinha. Né, já há dados indicando que diminuiu o número de desovas, já, enfim... E eles removeram os ninhos para um setor que eles esperam que não seja atingido. Não ocorra. Então, é bastante grave, bastante preocupante e afeta, a gente talvez não consiga ter noção da realidade que é. A gente ainda está impactado por essa questão e torcendo para que não se estenda, né? Mas essa torcida a gente não tem controle, a natureza é que vai determinar isso. Tá certo, obrigado professor Antônio Carlos, obrigado professor Matarese pela participação aqui, bom final de semana para vocês. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta na semana que vem, bom final de semana para você, até lá.